Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus nos abençoe a cada dia de nossas existências. Vamos fazer uma pergunta. A morte. Que significado damos à morte? Porque a morte é constante em nossas vidas. A gente ouve, vê nos noticiários, a gente lê nos livros, a gente vê nas artes, nos museus, mas muitas vezes parece um assunto tão distante, a gente pensa assim, está muito longe de acontecer comigo. Isso é um mecanismo de defesa da nossa psique. Por quê? Porque a gente tem medo, então a gente quer fugir do assunto. Então, por isso, muitas pessoas acham que a morte é algo terrível, por conta do desconhecimento, da falta de preparo, porque muitos também acreditam que morte significa fim de tudo, a separação definitiva das pessoas que amamos, e a morte é inevitável. Um dia vai chegar na vida de todos nós. Os estudiosos até nos dizem que a morte é o fato mais perturbador da nossa vida, porque a gente leva um choque, a gente leva um susto quando vem a notícia, dá uma angústia, uma dor imensa, a gente fica com medo do futuro. Como é que eu vou viver sem ele, sem ela, né, que partiu? Isso dá uma grande insegurança, a gente se sente abandonado, sente um vazio na alma, fica aturdido, perdido, entre aspas. Os rituais fúnebres, eles têm uma finalidade muito benéfica, porque o ritual fúnebre nos traz o pé no chão, né? Nos ajuda a admitir a perda e a partir de então entrar no processo do luto. Os rituais fúnebres nos dão um choque de realidade, né? Olha, realmente não estou sonhando, a morte aconteceu. E também o ritual fúnebre simboliza um momento de mudança na nossa vida, marca e pontua um falecimento. E também é um momento para que aquele ente querido que morreu, que desencarnou, receba o nosso carinho, o nosso afeto, a despedida, a consideração necessária. E também é um espaço de pesar, de dor, mas há o consolo, o apoio dos familiares, dos amigos, isso facilita a catarse, o extravasamento das emoções, dos sentimentos, das lembranças. Então, os rituais acabam até nos ajudando a expressar o que não conseguimos falar em palavras. Por isso, assim, o ritual fúnebre, né? Ele é muito benéfico para a elaboração da perda pela morte de alguma pessoa querida. Falando em catarse, as pesquisas apontam que as mulheres lidam melhor com a morte, justamente porque têm mais facilidade de expressar os seus sofrimentos e a partir de então tocar a vida em frente, né? Não fica aquela amargura represada no peito. E a vida prossegue, precisamos nos adaptar às novas condições da vida sem aquele que partiu. Muitas vezes ele era o nosso amparo afetivo ou até financeiro. A famosa escritora Lia Luft, escreveu o livro Perdas e Ganhos, onde ela escreve que a morte dos entes queridos arrancou-lhe um pedaço. São partes perdidas, mas que se refizeram e de uma forma diferente, ou seja, ela se adaptou à perda, entre aspas. Escreve Lia: não me sinto mutilada, embora a cada dia sinta em mim aqueles espaços vazios que não voltarão a ser ocupados. Então, o luto é esse processo de adaptação. O processo tem começo, meio, fim. E é uma experiência tanto individual como grupal, de toda a família, de um grupo de amigos, como de toda a sociedade. Outro
Outra escritora, Judith Björst, no livro Perdas Necessárias, escreve: a morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração, e geralmente, enquanto o nosso intelecto reconhece a perda, o resto de nós continua tentando arduamente negar o fato. Olha o conflito. A mente, o cognitivo, reconhece o fato, mas as emoções, os sentimentos ainda não conseguiram elaborar tudo isso. Por isso que o entendimento da morte vai além do cognitivo, né, do conhecimento, das teorias, envolve emoções, sentimentos, significados. O significado é algo objetivo, é uma construção pessoal. Nós damos significado a tudo. Diferentes crenças nossas constroem diferentes significados, ou seja, o sentido das coisas, da vida, de Deus, da morte. Por exemplo, se eu penso que Deus é distante, é frio, é calculista, é terrífico, é vingativo, essa é o meu significado em relação a Deus, é o que eu acredito que seja Deus, a minha crença em relação a Deus. Que esperança me resta? Então, eu, ser humano ainda tão imperfeito, vou morrer? Vou para o inferno. Agora, se eu penso que Deus é Pai de infinita misericórdia, de amor, de justiça, vou entender que a morte é uma transição. Eu desencarno, reencarno, desencarno, reencarno. A Terra é só uma passagem, as separações são momentâneas, a morte é só uma despedida provisória. O tempo aqui na Terra é um segundo diante da eternidade. Isso é um grande consolo que traz equilíbrio, que ajuda a retomar a nossa vida diária, mantém também a saúde integral física, mental, social, espiritual, porque a gente consegue se desprender melhor das coisas materiais, dos parentes que não são propriedades nossas. A gente amadurece o espírito e com isso, olha, Deus é Pai de infinita bondade, estamos encarnados momentaneamente. Isso nos permite uma reflexão mais profunda do que seja a vida e a morte. Traz uma maior resignação diante das adversidades, porque entendemos que as leis de Deus são sábias, justas, que tudo o que nos acontece é para o nosso melhor, para o crescimento do nosso espírito. E os acontecimentos, então, que surgem no nosso caminho, são aqueles que mais necessitamos para o nosso projeto evolutivo. Enquanto nós estamos aqui encarnados, a nossa visão ainda é muito estreita, o entendimento que temos da vida ainda é muito acanhado, mas dizem os espíritos, através de mensagens mediúnicas, que na espiritualidade nós podemos ter até o conhecimento das vidas passadas que tivemos, quais os resgates que foram ou ainda são necessários, e vamos entender o porquê e o para quê da dor. Uma certeza na imortalidade da alma nos ajuda a trabalhar a revolta, a desesperança, o pessimismo, a inconformação, a vida ficar mais leve, mais fluida, mais alegre até. E para a psicologia, todas as perdas, são luto. Pode ser de familiar, pode ser de emprego, pode ser de algum bem material. E o processo de adaptação às perdas começa desde que a gente nasce. Nós temos muitas perdas ao longo da nossa vida desde que nascemos. O bebezinho que precisa desmamar, a criancinha que vai para a escola e deixa o aconchego do lar. São muitas perdas, quando passa da infância para a adolescência, a perda da infância, entre aspas. E estamos, trabalhando constantemente as perdas em nossas vidas, dos mais variados tipos.
No entanto, quando a morte chega até nós, né, alguém que partiu, ou sabemos de doenças terminais ou em alguém muito amado, ou se nós estamos, né, com essa doença sem cura, nós vivenciamos a nossa fragilidade terrena. E a partir de então, muitas pessoas despertam a curiosidade. Para onde iremos? Para onde aquele meu parente amado foi? Como ele ou ela está? O que acontece no momento do desencarne? No livro Céu e Inferno, Allan Kardec diz que a confiança na vida futura não exclui apreensões, né, receios, porque a morte é uma transição e muitas pessoas não temem propriamente a morte, mas temem o momento da transição. Será que se sofre, né, nesse momento? E escreve Kardec: podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas quanto a esta, né, ir para o outro lado, tanto os ricos como os pobres terão de fazê-la. E se ela for dolorosa, nem a posição e nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Então aí já está uma dica, né, de Allan Kardec para ter uma transição tranquila. Façamos o bem, vivamos com ética, com honestidade, aí essa nossa passagem será tranquila, seremos recebidos pelos amigos lá na espiritualidade. E ainda no livro Céu e Inferno, Allan Kardec continua que a ciência e a religião não respondem o que nos acontecerá após o desencarne. A ciência para no limiar da vida material. Então, estuda os objetos, a matéria, estuda o que é visível, o que é passível de mediação, de medição, desculpa, é passível de medir, de ver, de tocar, né, de cheirar. A religião para no limite da vida espiritual, né? Então fala em céu, em inferno, em purgatório, então nirvana, e na existência até do plano espiritual. Mas o espiritismo, segundo Allan Kardec nos ensina, é o traço de união entre a ciência e a religião, porque foram as próprias pessoas que morreram, os desencarnados, lá do plano espiritual, trouxeram mensagens contando como estão e como foi a transição através dos médiuns. Então, no Céu e Inferno, tem um artigo chamado O Desencarne do Senhor Sanson. O Senhor Sanson foi um membro da Sociedade Espírita de Paris e no último ano de sua vida na Terra ele esteve muito doente, ele passou por cruéis padecimentos. E ele escreveu uma carta ainda, né, durante o momento de estar encarnado, para que evocassem o seu espírito após a sua morte o mais prontamente possível. Aí ele morreu e o Allan Kardec o evocou, quer dizer, o chamou, né? Ainda na câmara mortuária, no funeral, de corpo presente. E o senhor Sanson deu uma comunicação através de um médium, dizendo que ele estava muito lúcido no instante da transição, que ele assistiu à própria morte, viu-se renascer do outro lado, mas ele é um espírito elevado. Ele ainda se sentia fraco, trêmulo, mas estava bem feliz, não sentia mais dores, ele estava recuperado, renovado, e que antes de morrer ele fez uma prece. E ele recobrou a lucidez em 8 horas. Estarei sempre perto de vós, diz Sansão, para vos proteger e vos sustentar na pregação da caridade e da abnegação que orientaram a minha vida. Olha, te vê que é um espírito evoluído. Além disso, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita que deve elevar a crença do justo e do bom. E ele trouxe outras mensagens que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em outras ocasiões. Uma delas, né, ele até
traz sempre falando sobre essa missão, né, de trazer a caridade, a abnegação. Então ele continua dizendo lá no Céu e Inferno: sinto-me forte, bastante forte, numa palavra, estou transformado, não reconhecereis mais o velho inseguro que devia afastar-se de tudo, porque ele esteve bem doente, né? Abandonando qualquer prazer e alegria, sou espírito. Minha pátria é o espaço e o meu futuro é Deus que irradia pela imensidade. Porque o espírito não envelhece, é só o corpo físico que envelhece e morre. Nós não somos esse corpo físico, nós somos espíritos imortais. E isso nos dá uma grande esperança e a certeza de que a morte é só uma transição para o lado de lá e que Deus está sempre presente, tanto no viver quanto no morrer, né? Que nem aquela música Segura na Mão de Deus, belíssima. Quando minha mãe desencarnou, eu estava tão desconsolada. Aí veio um grupo religioso durante o funeral e pediu para cantar essa música Segura na Mão de Deus, e me trouxe tanta paz, tanta serenidade, tanta esperança, um consolo muito grande. Então segura, né, na mão de Deus. Deus segura a nossa mão. Nunca estamos desamparados. Os benfeitores espirituais, os mentores, os familiares e amigos que já desencarnaram, aguardam a nossa chegada, porque eles, né, faleceram antes da gente, então eles nos aguardam na pátria espiritual, na verdadeira pátria. Isso nos faz refletir como vivemos aqui agora, como vivemos o nosso dia a dia, quanto tempo nos resta aqui na Terra? A gente não sabe. Então a morte nos faz ver o quão importante é a vida. Com isso a gente passa a valorizar o nosso tempo. Cada segundo se torna importante. E o Espiritismo ensina que a morte não acaba com a vida, amplia a nossa concepção de vida. Então, precisamos, a partir, né, desses ensinamentos, tirar o melhor proveito no bom sentido da oportunidade desta encarnação. Porque quando chegarmos do lado de lá, nós vamos encontrar uma vida mais plena, né? No plano espiritual, a vida é mais intensa. Lá também se trabalha, se estuda, se viaja, existem os amigos. O espírito Rosângela, pela psicografia do José Raul Teixeira, escreveu: habitue-se, caro coração, a refletir a respeito da morte com serenidade e confiança em Deus, porque você não ignora que, por mais que se aturda, desarvore ou se inconforme, essa é a única regra para a qual não se conhece exceção. Ninguém vira semente, né? Prepare-se, amando e trabalhando no bem grandioso, até que você um dia igualmente se transforme em ave libertadora da prisão escola corporal. A morte tão somente revela a vida mais amplamente. Pense nisso. Então aqui, né, o convite do Espírito Rosângela, ela pede para que nos preparemos, amemos e trabalhemos no bem. Então é amar hoje, abraçar hoje, ser generosos hoje, perdoar hoje, reconciliar hoje, fazer o possível para sermos felizes hoje, sem prejudicar ninguém, claro. E a Lia Luft, ela, para terminar, escreve: a morte não nos persegue, apenas espera, pois nós é que corremos para o colo dela. O modo como vamos chegar lá é coisa que podemos decidir em todos os anos de nosso tempo. O melhor de tudo é que ela nos lembra da nossa transcendência. Então a vida não é só comer, trabalhar, comprar, pagar contas, né? Também a vida é transcender, elevar-se além da vida material, que nem a lagarta que vira borboleta. Na Terra nós somos lagartas, mas a morte, haverá a libertação desse corpo físico pesado
e nós nos transformaremos em borboletas. Que Jesus, nosso grande mestre, amigo, nosso Pai amado, nos abençoe, nos inspire, nos ajude sempre. Muito obrigada, amigos queridos, muita paz.